Olá, eu sou Eliana Godoy e está no ar mais um programa Revela Pinda. Eu quero começar o programa de hoje com agradecimentos. Quero agradecer as meninas da loja La Chica. Gente, hoje eu estou usando look La Chica e acessórios Las Comadres. Essas duas lojas parceiras do Revela Pinda que estão me vestindo hoje, lojas de muito bom gosto, um atendimento excepcional, e a gente vai colocar aqui o endereço das lojas para que você possa fazer uma visita e contemplar as coisas maravilhosas que as lojas oferecem. Um super beijo para nossa querida amiga Aline da La Chica e também para nossa querida Catarina da Las Comadres. Obrigada por vestir hoje a Eliana Godoy, fiquei muito satisfeita com os looks enviados. Mas agora vamos falar de um assunto sério. O nosso programa de hoje, iniciando o mês de março, na verdade, todo o mês do Revela Pinda será dedicado a nós, mulheres. 8 de março, Dia da Mulher. Não poderíamos fazer diferente. Então hoje nós iniciaremos com um tema muito importante para você, mulher. Violência doméstica é um padrão de comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra a outra. Num contexto doméstico, como no caso de um casamento, uma união de facto ou um namoro. E para falar deste tema, hoje nós estaremos recebendo no estúdio do Revela Pinda uma mulher muito atuante nas causas dos direitos da mulher. Mas antes de chamá-la e apresentá-la, vamos conhecer um pouco mais da realidade da violência contra a mulher. Roda o VT. Num mundo ideal, eliminaríamos todas as formas de violência contra a mulher. Hoje, o programa Revela Pinda vai falar deste assunto tão importante, que vem chamando a atenção para o crescente número de casos em todo o país. Dados atuais revelam que 97% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio e que uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos. 3 em cada 5 mulheres já sofreram violência em relacionamentos. E 12 mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias no Brasil. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, aponta a necessidade de descobrir o perfil dos autores destes crimes, a fim de criar políticas públicas contra este mal, para criar um ambiente melhor para a vida feminina. Para falar desse assunto tão relevante, Eliana Godoy recebe Viviane Camargo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Por um mundo mais justo e igualitário para as mulheres. Estamos recebendo hoje no estúdio do Revela Pinda Viviane Camargo, ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Viviane, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar conosco, em estar compartilhando com o público informações tão relevantes a respeito da violência doméstica. Obrigada, Eliana, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Sim, é um tema que ultimamente tem sido muito falado, até mesmo pela disponibilidade de dados estatísticos, as informações têm sido cada vez mais presentes nas mídias e as mulheres elas estão mais atentas aos tipos de violência. Sim. Né? A gente quer começar essa conversa com a Viviane Camargo, pedindo para que ela esclareça primeiramente, Viviane, quais são os tipos de violência doméstica? Nós temos 5 tipos de violência doméstica. As violências domésticas são física, Sim. psicológica, sexual, patrimonial e moral. Sim. Eu gostaria que a Viviane fizesse uma detalhação a respeito da diferença da violência moral com a violência psicológica, porque as pessoas confundem e tem uma grande diferença entre uma e outra, né? Sim. A violência moral, ela é quando ela atinge
a moral da pessoa. Sim. Realmente, no caso de difamação, calúnia, sim, tudo nesse sentido que gera um crime até, né? Sim. E referente à psicológica é uma coisa mais sutil, que mexe realmente com o psicológico da mulher. Tipo, você não vai sair porque eu não quero, você não vai usar esse tipo de roupa porque eu não quero. Um controle do ir e vir. Isso, é um controle leve. Eu faço isso porque eu te amo. Sim. Eu faço isso porque eu quero você bem. E na realidade a pessoa está te minando psicologicamente. Sim. A tomar posse, né? Como se tivesse realmente propriedade da pessoa. Isso, exatamente. E eu acho que é importante também, dentro desse tema da violência psicológica, a gente vê as meninas jovens iniciando os namoros, né? Meninas aí de 13, 14, 15 anos, sim, que têm hoje a dificuldade até mesmo em acessar o seu celular, porque o namorado quer controlar absolutamente tudo. Infelizmente, as jovens hoje em dia acham bonito isso, né? E na realidade já é um tipo de violência que elas estão sofrendo. Sim. Porque elas estão sendo privadas da sua liberdade psicológica, da sua liberdade moral, da sua liberdade de estar se expressando, de ter amigos. Muito diferente do gostar, né? Porque muitas vezes as meninas iniciando a vida, ele é apaixonado por mim, por conta disso ele quer controlar tudo. E na verdade não é. Não é real. É como um cativeiro mesmo. O relacionamento ele tem que vir para agregar na sua vida, né? A gente, sim, fala que é para parceiro, sim, companheiro, né? E quando isso começa a te afastar de amigos, afastar de familiar, já começa a perceber que existe alguma coisa errada. Se torna um verdadeiro sequestro da própria identidade, sim, da pessoa. Verdade. Fica esse alerta aí, porque as pessoas se atentam muito à violência doméstica no âmbito físico, mas existem outros tipos de violência, como bem disse a Viviane Camargo a respeito disso. Você falou a respeito desse tipo de violência sem que a mulher perceba. Isso vai acontecendo gradativamente, conforme a mulher permite, isso tende a aumentar? Sim, geralmente existe mundialmente já o ciclo da violência doméstica, que ele começa no namoro, um empurrão, uma palavra agressiva, e assim ele vai se aumentando. A tendência é sempre aumentar, nunca diminuir. Ou seja, enquanto namora é de um jeito e depois que casa piora. A tendência é piorar mais ainda. A gente sempre ouve alguns comentários de mulheres que acabam se compadecendo de amigas, de vizinhas, de pessoas que estão ao seu redor que sofrem violência doméstica, né, e acabam não tomando nenhuma atitude. O que você diria para essas pessoas que conhecem? Eu tenho uma amiga, eu tenho uma vizinha que passa por esse tipo de violência. Elas podem ajudar essas pessoas de alguma maneira? Sim, podem. Existe o 180, que é o número de denúncia. Existe a Casa dos Conselhos, aqui em Pindamonhangaba, que também é o foco de denúncia, que você pode ir lá fazer uma denúncia. A Delegacia da Mulher também, você pode ir até lá e fazer uma denúncia. Sim. Temos um telefone do Conselho também, que é de denúncia. Sim. Então, existem várias formas de estar denunciando isso, é só estar buscando realmente um socorro. E aí eu te pergunto o seguinte, se a pessoa de repente faz uma denúncia, não com ela, olha, eu tenho uma vizinha, uma amiga que está sofrendo violência doméstica, e de repente essa pessoa acaba se negando, né, a ir, que a gente sabe que é uma realidade, aí foge realmente ao controle dessa pessoa de estar ajudando de alguma maneira, né? A realidade da violência doméstica, a gente vê muito hoje em dia que falam assim, mas a mulher não chega até o fórum, sim, não vai até o final. Na realidade, ela tem uma grande dificuldade de chegar nesse estágio de fórum, de estar denunciando numa delegacia. Por quê? Existe a prisão psicológica, né? Afetiva, que aquela mulher está vivendo com aquele companheiro. Muitas vezes a mulher chega na delegacia e fala assim, mas eu fui culpada,
né? Eu que instiguei ele a fazer isso. Gente, não existe isso. Sim, independente do não motivo. Não existe motivo nenhum para que uma pessoa encoste na outra e seja agressiva com a outra, principalmente sendo seu parceiro. Com certeza. A gente observa muito também nos últimos noticiários a não aceitação do companheiro em relação ao fim de um relacionamento. Isso acontece muito. O companheiro não aceita e começa a perseguir, começa a ameaçar, começa até mesmo a cercar a vida, né? A pessoa começa a não ter mais como viver de forma habitual dentro da rotina dela. Infelizmente isso é muito, assim, forte na cultura brasileira. Sim. Porque a cultura brasileira, até os anos de 60, mais ou menos, existia uma lei que dava a liberdade do marido matar a esposa para limpar a sua honra. Então isso ficou muito forte nos brasileiros. Então o homem ainda acha que ele tem autoridade sobre a esposa e ele pode até matá-la para limpar a sua honra. Isso acabou, gente, não existe mais. Isso é totalmente fora da tempo. Caixinha, como eu digo. É fora de tempo mesmo. Viviane, geralmente, qual é o perfil desse agressor? O que você percebeu ao longo desses anos que você acompanhou de perto esse histórico? Como que é esse agressor na maioria das vezes? Na maioria das vezes ele começa no namoro, já a agressão. Porque é agressão psicológica, agressão verbal. Então o que acontece? Quando você começa a namorar, ele já começa, mas eu não queria que você fosse em tal lugar. Mas essa sua amiga, achei que seria tão bom se você se afastasse dela, entendeu? Essa amiga não te agrega nada. E às vezes é uma amiga de tantos anos que você tem, né? E na realidade quer impedir. Mas a verdade é que ele quer impedir essa amizade porque ele sabe que ele é um agressor, ele é uma pessoa que já tem tendências, né, a estar controlando a vida da mulher, e ele sabe que se ele fizer isso, a amiga vai intimidá-la, né? Vai perceber o que está acontecendo. Então a ideia, o foco é isolar a mulher. E a gente ouve também relatos de que, poxa, mas ele é tão bom. Geralmente eles têm dois lados ao extremo, né? Sim. Quando ele tá bem, ele é extremamente bom, e quando não, ele se transforma completamente. Eles geralmente não conseguem ouvir o não. Sim. É a dificuldade. O não é a grande dificuldade. Então, eu gostaria que você se afastasse dessa amiga. Já é um não para ele, se você não se afastar. Então tem que se afastar da amiga. Tem que ser tudo ao modo dele. Se não participar do jeito que ele quer, aí começam as agressões físicas. Já é um motivo para não ser mais o homem tão bom que parecia ser. Por que a mulher, Viviane, não deixa o seu companheiro logo na primeira agressão? Qual o seu ponto de vista em relação a isso? As meninas hoje em dia, não só as meninas, mas as mulheres, elas têm uma carência afetiva muito grande, né? Do pai, de um homem presente, de saber como é um homem realmente, que cuida da mulher, que é carinhoso com a esposa. Então a primeira vez que eles veem uma pessoa dando um pouquinho de carinho, elas se apegam à pessoa. É como se não pudesse mais viver sem aquela pessoa. É uma pessoa, nossa, ele é maravilhoso, ele me dá as coisas, ele me trata bem e tal, mas ele te isola. Sim. Né? Ele faz outras coisas que, se você colocar numa balança, tem que pensar muito bem o que é que vai valer a pena. Com certeza, isso. Então, esse homem bom, né, maravilhoso, não é tão bom, mas isso é difícil para a mulher chegar ao ponto de falar assim, não, esse relacionamento não é um relacionamento saudável, eu tenho que parar com esse relacionamento porque as chances de vir uma agressão e de ser um relacionamento não bom para mim é muito grande. Sim. Mas a carência afetiva às vezes não deixa, principalmente nos nossos adolescentes de hoje em dia. Olha só, Viviane Camargo falando da sua experiência.
neste assunto tão delicado que é a violência doméstica. Nós vamos para um intervalo. Na volta, eu quero saber da Viviane Camargo, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, quais são os dados estatísticos hoje, atualmente, no Brasil, de violência contra a mulher. Voltamos em instantes. Programa Revela Pinda, todas as terças-feiras às 19 horas, sempre com convidados e matérias especiais, porque pessoas, iniciativas e ideias que mudam o mundo merecem ser reveladas. Apresentação Eliana Godoy, não perca! De volta com o programa Revela Pinda e hoje recebendo Viviane Camargo, ela que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. No último bloco eu já iniciei uma fala com a Viviane. Nós gostaríamos de saber quais são os dados estatísticos atuais da violência contra a mulher. Nós temos os dados do Patrícia Galvão, Instituto Patrícia Galvão, que é de um estupro a cada 11 minutos, uma mulher assassinada a cada 2 horas, 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora e 5 espancamentos a cada 2 minutos. Gente, que número assustador! É muita coisa. A agressão, infelizmente, no nosso país, nós somos o 5º país em agressão à mulher. Olha só, gente, isso precisa realmente ser mudado. Precisa mudar. Porque é algo alarmante de fato, e como eu disse no início do programa, os dados cada vez mais disponíveis, as pessoas podem acessar, podem confirmar essas informações, e realmente é algo muito preocupante. A Viviane falou a respeito de um número que pode fazer a denúncia, pode utilizar. Você pode repetir, por favor, o número? Eu gostaria de saber se essa denúncia é anônima, a pessoa não precisa se identificar. É anônima, é o 180, essa denúncia é anônima, ele chega a denúncia até eles, essa denúncia é repassada à delegacia local, que vai fazer a investigação dessa denúncia. Sim, geralmente eles pedem dados como endereço, onde está acontecendo a violência. Tem que passar o endereço, porque senão não tem como acesso. Para a pessoa poder estar indo lá, e fazer a averiguação. Isso, certo. Uma averiguação. Viviane, a Delegacia de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, qual o trabalho que ela tem feito hoje nessa recepção às mulheres que buscam esse socorro? Como que tem acontecido isso? A Delegacia de Pindamonhangaba hoje, ela realmente está aprimorando a estrutura referente a isso. Sim. Mas ainda está a caminho disso. É uma evolução, Sim. Ainda mais pela demanda que vai aumentando, a delegacia vai se adequando. Agora, a respeito dos exames de corpo de delito que são feitos no IML, ele está hoje em Taubaté, é isso mesmo? Sim, agora os IMLs estão feitos em Taubaté. Sim. Então a mulher precisa ainda se deslocar de Pinda e ir até Taubaté. Isso é uma grande dificuldade. É uma dificuldade a mais, com certeza. O Conselho do Direito da Mulher, ele existe, ele está estabelecido na cidade, ele tem a presidente Viviane Camargo, ele tem as conselheiras também. Eu gostaria de ouvir de que forma que o Conselho pode ajudar essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Isso, essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas podem entrar em contato conosco através da própria prefeitura, pedindo o telefone de acesso. Sim. Que é o da Casa dos Conselhos, e a Casa dos Conselhos vai estar passando a denúncia para nós. Existe também um telefone Sim. que é do Conselho, da mulher, é um telefone celular, não sei se eu posso estar passando. Pode passar, e a gente vai inclusive repetir aqui. É 12 99617 8714. E aí
Pode ser feito também de forma anônima ou tem que dar dados anônima mais... ou pedir ajuda mesmo. Tá. Existem muitas mulheres que muitas vezes, às vezes, não quer se separar, não quer ir numa delegacia. No coração dela ainda não tem, porque a mulher ela tem um tempo para estar se preparando para tudo isso. Tem que ser entendido isso. Muitas vezes a gente fala, né? Por que essa mulher... Como você mesmo perguntou, por que essa mulher na primeira violência já não se separa? Ela precisa de um amadurecimento de tudo isso que ela tem passado. Uma orientação, um direcionamento, porque de repente ela está passando por uma situação que é até corriqueira e através de um conselho de vocês que são preparados para isso, podem até resolver uma situação e evitar que ela sem precise grande ir até a delegacia ou fazer qualquer outra coisa. Sim. A respeito ainda do conselho, quais são os projetos de ação? A gente vê o conselho sempre muito ligado com a comunidade, trazendo projetos, trazendo ações. Quais são os projetos já existentes e que ainda estão em estudo, em aprovação para agora, esse ano de 2020? Então, o conselho ele tem uma atividade com as entidades ligadas ao conselho, que são entidades que têm algum tipo de trabalho com mulher vítima de violência doméstica. Então, essas entidades é que fazem o trabalho dentro das próprias entidades, dentro dos bairros. Então vocês seguem a agenda deles como suporte nos eventos e nos projetos. Isso, e sempre em 8 de março, em datas comemorativas, a gente faz aquele mutirão nas praças de dar aconselhamento, a OAB está sempre junto com a gente também. As entidades estão junto com a gente, a prefeitura, então isso a gente tem. As ações mais próximas ao povo. Sim, mais próximas ao povo é feita pelo conselho. Sim. Viviane, agora para finalizar, como tem sido esse histórico de atuação do conselho? Quais são as principais dificuldades, os maiores desafios que vocês enfrentam hoje frente a essa causa de defesa à mulher? O conselho tem a dificuldade financeira, né, que já é uma coisa que barra bastante. Tem a dificuldade de espaço físico, que nós não temos um espaço físico de atendimento. Hoje, quando precisa ser atendido, a gente atende no escritório cedido, né? E aí a gente tem a mulher mais próxima, porque a sala dos conselhos ainda não tem um local para a gente atender e ter um diálogo mais íntimo assim, com a mulher. Uma maior privacidade. Né? Que a mulher realmente nessa situação, tudo que ela quer é não aparecer, ficar realmente oculta e realmente precisa, né, que tenha-se essa consciência dessa necessidade, dessa proteção, dessa defesa dessa figura mulher. Isso. Viviane, e não é só isso, nós precisamos no nosso município também de uma casa de passagem para essas mulheres vítimas de violência, de acolhida, porque hoje ela vai, faz o boletim de ocorrência e tem que voltar para casa do agressor, né? Então nós precisamos de um lugar de passagem, essa mulher possa ser acolhida junto com a sua família. Com certeza. É muito difícil? É difícil, é custoso, muito, mas é extremamente necessário. E com certeza será uma grande conquista quando isso acontecer. É verdade. Viviane Camargo, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem às mulheres que estão assistindo, aos homens também, né, de conscientização, do respeito necessário pela mulher, porque todo homem tem irmãs, filhas, mães. Então, não olhar para essa mulher da qual você está violentando como se nem ser humano fosse. Quero ouvir da Viviane Camargo essa mensagem para as pessoas que estão acompanhando. Eu vou começar pelas mães. Mães, eduquem seus filhos a respeitar as mulheres, a ser atencioso com elas, que aí o seu filho vai querer ser um homem digno, né? E as meninas, né, não deixe começar com críticas, com beliscões,
com empurrões e achar que isso é a coisa mais normal do mundo. Não é normal. Se você não parar agora, provavelmente você vai ser uma vítima de violência doméstica. Com certeza. E deste modo nós encerramos mais um programa Revela Pinda, agradecendo a Viviane Camargo e deixando essa mensagem a você, mulher. Estamos iniciando o mês de março e queremos trazer a você mensagens de empoderamento, mensagens de valorização para que você, mulher, que é uma figura tão importante na sociedade, possa sim se olhar, se valorizar e acreditar mesmo que você é importante para toda uma sociedade. Fiquem todos muito bem e no próximo programa nos encontramos terça-feira às 19 horas. Até mais!